Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Boa noite, vamos chegando para o nosso devocional ao vivo. Oi, Sidoca, tudo bem? Tudo bem, Oneide? Vamos chegando, meninas. Kelly, como que vocês estão? Tudo bem? Oi, Marcinha. Boa noite, meninas. E aí, como é que foi a semana? Mel, tudo bem? Marinete, vamos chegando. Ai, que bom que vocês estão aqui. Vanessa, como é que foi a semana de vocês? Conseguiram acompanhar os devocionais todos os dias? Como é que tá? A minha semana foi bem corrida, meninas do céu. Foi muito corrida. Muito corrida mesmo, com alguns contratempos, algumas situações onde eu realmente precisei colocar em prática a nossa palavra da semana, que era gerar vida. Não é verdade? Oi, Mari, Dora, boa noite, meninas. Como que vocês estão? Confesso para vocês que foi uma semana um pouquinho pesada. Oi, Penha, tudo bem? Foi intensa, né? A minha também foi cheia de coisas para fazer e com acontecimentos assim desgastantes, um pouco pesados e, meu Deus do céu, né? O tempo todo, essa semana, todos os dias, quando a gente recebe a direção do Espírito Santo, da palavra da semana, que vai nos acompanhar a semana inteira, eu acredito que tem mulheres que às vezes conseguem lembrar todos os dias, outras só em alguns dias, porque eu sou assim, né? Oi, Sassá, oi, Ale, tudo bem? E essa semana, meninas, todos os dias eu me lembrava, Larissa, você tem que gerar vida. E como aconteceram situações onde eu precisei gerar vida mesmo, sabe? E Deus proporcionou momentos para isso também. Oi, Penha. E Deus proporcionou momentos para isso também, porque nós todas as sextas-feiras, nós na escola, as profs da manhã, nós nos dividimos em duplas, né? Então, cada sexta-feira, uma dupla leva o lanchinho para poder a gente ter aquele tempinho de comunhão ali na sala dos professores, na hora do intervalo, né? De segunda a quinta, cada uma leva o seu lanchinho, mas na sexta-feira a gente combinou assim. Que coisa, né? Eu sei. Muito difícil. Dor da perda, né, Mari? Mas você sabe, Mari, que assim, olha, eu sinto uma paz assim. Eu sinto uma paz mesmo, sabe? Eu não sei nem explicar. Eu acredito que tua tia realmente, literalmente chegou nesse lugar de paz, sabe? Porque eu sinto isso. E daí essa sexta-feira era a minha sexta-feira, junto com uma colega, né, com uma outra professora. Eu vou conversando, meninas, vocês vão aí disparando convite, compartilhando para que outras mulheres cheguem aqui, sabe? Às vezes elas vão entrar aqui, são novas, nunca ouviram devocional, e o Espírito Santo vai dar uma palavra que ela precisa ouvir, né? Então não tenha vergonha, compartilhe, tá? E daí, meninas, essa sexta-feira era a minha sexta-feira com a minha colega, né? Pra gente poder levar o lanchinho. E, puxa, o colégio passou uma semana muito difícil, porque algumas famílias, 3 famílias específicas se levantaram, assim, fortemente contra a escola, falando de alguns livros literários que foram escolhidos para fazer leitura em sala, mas assim, muito fora do contexto de tudo que a gente vive ali dentro da escola, e causou um clima muito tenso, assim, sabe? Ficou aquele clima pesado, aquele clima tenso. E a gente tava ali, quando foi dando quarta-feira, eu já tinha dividido com a minha colega o que cada uma ia levar. E daí dentro de mim eu tava muito incomodada. Muitas provações, amém. Ai, que bom! Ai, eu sabia! Eu sabia! Ai,
Ai, Sidoca, parabéns, obrigada por compartilhar, parabéns, glória a Deus. Ai, que bênção, eu sabia que você ia entrar e que ia dar certo. Glórias a Deus por isso, Deus abençoe, viu? Ai, vai ser um tempo novo, de muita alegria, em nome de Jesus. Ai, fiquei tão feliz por você. Glória a Deus, fiquei bem feliz. Que bom, Deus é bom o tempo todo, né? E daí, meninas, chegou na quinta-feira, eu fiquei, né? E eu lembrei de um devocional que eu tenho que se chama Mananciais no Deserto. É um devocional, assim, forte, sabe? Porque tem muito mais palavras de consolo. E aí eu me lembrei desse devocional e eu tive a ideia de printar. Eu fui assim na direção do Espírito Santo mesmo e printava as páginas de alguns devocionais, só que eu cortei o dia. Eu cortei o dia e pegava só a mensagem. E daí eu deixei lá na nossa mesa do café, né? Eu deixei ali para cada uma pegar um papel. E foi assim, meninas, foi uma choradeira. Foi uma choradeira, foi uma comoção, foi uma presença de Deus. E aí eu falei, obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu a oportunidade de gerar vida nessa semana que foi tão tensa e intensa na escola. E obrigada por essa oportunidade, né? Junto, como eu falei com vocês, eu tô fazendo o jejum de Zacarias. Primeira vez que eu faço esse jejum. Digo pra vocês assim que não é fácil, tá, meninas? Meu Deus, não é fácil, tá? Foi tão lindo, Marcinha, porque eu senti muito de Deus, assim, e eu falei, Deus, eu não sei nem se elas vão entender, receber essa palavra, mas eu vou te obedecer. E foi muito, muito impressionante como que cada uma pegou a palavra que era, até eu peguei a palavra que era para mim, que é sobre sonhar e pedir mesmo coisas assim grandes para o Senhor, né? Eu me limitava e consequentemente eu limitava Deus também, foi muito bom para mim, mas e depois elas compartilhando ali na hora mesmo, o café até estendeu um pouquinho, porque elas falando por que aquela palavra foi, oi Jaque, tudo bom? Por que aquela palavra tocou elas, né? Por que fez sentido? Foi mesmo muito bom. E quem traz o entendimento é o Espírito Santo, não é a gente. Por isso que a gente tem só que obedecer, não é verdade? Mas falando ali do jejum de Zacarias, meninas, e daí eu peguei e estou fazendo, né? Meninas, é difícil o tal do jejum de Zacarias, vocês não têm noção. Porque a gente é ficar sem reclamar, sem murmurar, sem falar palavrão, mas isso para mim já não é difícil. Mas a gente se depara o quanto a gente reclama, meninas. Quantas vezes o meu pensamento foi de reclamação e eu me achava uma pessoa muito grata. Uma palavra no módulo das professoras. Ai, que lindo! Que lindo. Ai, Marcinha, essa semana foi muito pesada mesmo, por conta de que algumas famílias pontuais fizeram, olha, meu Deus, assim, me compadeci de quem tá ali na direção, na coordenação, né? E que o Senhor traga luz sobre todas as questões, que prevaleça sempre a verdade dele, independentemente de que lado seja, né? Mas sempre a verdade. E daí, meninas, eu aconselho vocês a fazerem esse jejum de Zacarias. Eu estou fazendo de 21 dias aqui em casa, nós todos estamos fazendo, onde nós não podemos reclamar e murmurar. Boa noite, meninas que estão chegando, boa noite. E como a gente se pega, oi Josi, reclamando, gente. Você vai ver, Penha. Então, igual você falou, eu e mais duas amigas, eu falei para as meninas, né? Eu falei, Rania, comenta com as suas duas melhores amigas da escola, veja se elas entram com você nessa, e Raíssa com a sua melhor amiga também, porque senão, ali naquele momento da escola, são muitas horas, vai ser muito difícil para vocês fazerem, porque acontecem muitas coisas, eles ficam muito livres, né?
E daí elas comentaram com as meninas e as meninas toparam e estão fazendo. Eu falei assim, então toda vez que der vontade de reclamar, de xingar, vocês vão rir. Vocês olham uma para outra e dão risada, porque senão vai ser um caos. E como meninas, elas também perceberam o quanto a gente reclama, o quanto a gente fala mal. Não é nem mal de alguém, mas de uma situação, de alguma coisa, sabe? Gente, é impressionante, tá? E é difícil. Daí eu tive algumas mulheres. Ai, que legal! Aí eu tive algumas mulheres, depois que eu compartilhei, que no dia seguinte falaram pra mim, Lari, comecei a fazer e eu não sabia que era tão difícil. Meninas, é a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu quero fazer mais vezes. Porque, olha, vou te contar. E eu quero que isso se torne um hábito meu de vida, de reclamar o menos possível. Ai, Lari, então você não reclamar não é ser boba ou sem opinião, não tem nada a ver com isso. Mas procurar ter um outro olhar, entendeu? Meu Deus, eu aconselho vocês a fazerem os 21 dias. É isso, o jejum é isso, é você não reclamar, não murmurar, não ficar falando palavras pejorativas pra ninguém, sem perceber esse dó, que é uma coisa... Gente, eu fiquei... e você acha que eu não, Marcinha? E as meninas, eu falei, não tem problema se a gente derrapar, nós vamos pedir perdão e retomar. Porque, gente, é um hábito tão comum nosso, e é isso que a Sidoca falou, que a gente nem percebe. Quantas vezes a gente reclama e quantas vezes a gente murmura. Eu fiquei só, menina, sério. Então, eu aconselho vocês a fazerem. Até para vocês, assim, conhecerem vocês mesmas, porque eu estou me conhecendo. Eu estou me conhecendo. Aqui também. Você não tem noção. Você não tem noção. Veio situação de todos os lados. E olha, nós tivemos que manter firme. Algumas vezes, uma corrigia a outra. A gente, quando via, é verdade, olha lá. Não pensei nisso, Sidoca. Boa. Às vezes, quando uma tava reclamando, a outra falava, Zacarias. Aqui em casa é assim, Zacarias. Aí a gente se retoma. Gente, é muito sério isso, tá? Como tá assim incutido na nossa cultura, na gente, essa questão de reclamar, de murmurar, de é o calor, é o frio, é a chuva, é não sei o que, é o trânsito, é tudo. Meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu não quero. E sobre o gerar vida, olha, eu vou dizer pra vocês, eu precisei gerar vida no trabalho, eu precisei gerar vida aqui em casa, porque nós também recebemos uma notícia não muito boa, quer dizer, não foi boa, e eu precisei gerar vida aqui, porque eu lembrei, a minha vontade era de sentar e chorar, essa que era a minha vontade, falando sério, era de sentar e chorar, mas que coisa, né, como o Espírito Santo é, e eu lembrei, você precisa gerar vida, e quando a gente gera vida, a gente é fortalecido automaticamente, é uma coisa muito... Se alguma de vocês teve a oportunidade de praticar isso essa semana, de gerar vida, vocês puderam observar que o quanto é uma coisa assim espiritual e de Deus isso, porque esse exemplo, por exemplo, que eu dei da notícia aqui em casa, que eu queria sentar e chorar ou ficar quieta, e eu lembrei e falei, bom, eu preciso gerar vida sobre essa situação. E eu me esforcei para gerar vida, eu fui melhorando. E depois que eu terminei de falar e de, né, mudar a atmosfera e trazer um outro olhar, eu tava melhor. Olha só como é que é, né? E acredito que se eu tivesse ficado ali quieta, chorando e tal, eu ia estar muito pior. Então, como que a gente leve isso para as outras semanas, para nossa vida também, que a gente gere vida para as pessoas de perto da nossa casa, né? Os nossos, para as pessoas de longe, para as do trabalho, para aquelas que nós não temos tanto contato assim, e que a gente gere vida. Hoje, logo de manhã,
a gente teve a Verônica, a VV, né? A minha irmã. A gente teve ela tá fazendo um novo movimento na igreja que é Mulheres Fortes e Saudáveis. Então, uma vez por mês, ela mobiliza um encontro das mulheres. A gente, né, tem um momento juntas, a pastora traz uma palavra rápida ali para nós. E no mês passado foi no morro, no Monte do Careca, nós subimos o monte e tivemos um momento lá. E hoje foi na praia. Então a gente andou até um ponto, aí recebemos a palavra, fizemos um alongamento e voltamos. E nessa caminhada eu tava ali. É engraçado, esses momentos eu gosto de ficar mais sozinha, assim. Porque eu gosto de ficar ali tentando me conectar com Deus mesmo, né? E daí a Vero me deu um sinal assim pra eu ir perto dela. Ela tava com uma mulher. Ela contou ali um pouquinho da história daquela mulher, tá passando muita dificuldade com 2 filhas, adolescentes, muita dificuldade mesmo. E meninas, olha como a gente é, né? Eu que queria ficar quietinha ali, o caminho que a gente andou inteiro foi falando, eu ouvindo ela. A volta inteira foi ouvindo e o alongamento final que eu queria ali, né, foi ouvindo ela. Porque ela não tinha ninguém ela me conhecia da igreja de me ver. Ah, eu já vi você na igreja, tua família, mas não da gente sentar e conversar e tudo, né? E ela abriu a vida dela ali, as dificuldades, as dores, chorou. E eu falei muito pouco, eu falei 2 coisas que o Senhor trouxe ali para mim e muito, muito, muito mais ouvi ela. E quando eu quis achar ruim, primeiro, eu lembrei do jejum. Falei, opa, meu propósito de Zacarias. E segundo, eu falei, gerar vida muitas vezes não é a gente falar, é ouvir. Porque depois deitada, aí voltamos para casa, tudo, e de tarde ela, te encontrei no grupo. Ela encontrou meu celular lá no grupo, né? Eu queria muito te agradecer pela nossa manhã, pela sua empatia, de ter me ouvido, de eu ter despejado tudo ali sobre você, né, pra você, e você ter me ouvido e a gente ter conversado. Eu cheguei em casa muito mais leve, parece que tirou uma tonelada do meu ombro. E eu falei, sim, Senhor, gerar vida muitas vezes é ouvir. Muitas vezes, naquele momento, eu gerei vida nela, porque ela chegou lá triste, abatida, pesada, cansada e com todos os motivos para isso, sabe? E com todos os motivos para isso, e ali eu tive uma oportunidade nova. Que engraçado, né? E olha que legal, Sassá, isso pra você é comum. Pra mim, eu sou muito de falar, né? Naquele momento eu falei... Naquele momento não, foi depois. Foi depois, eu pensei. E daí quando chegou a mensagem dela, confirmou pra mim que eu gerei vida ouvindo. Olha que coisa linda, né? Às vezes tudo que nós vamos precisar fazer, meninas, é ouvir. E a gente acha que a gente não vai gerar vida em ninguém se a gente não fizer, se a gente não servir, se a gente não falar, se não tiver alguma coisa. E às vezes a gente precisa ouvir. Que loucura, né? Que lindo isso. Eu falei, puxa, muito obrigada, Senhor, porque... E olha como foi. Deixa eu só ler aqui, ó. Vitor Hugo Santos de Oliveira é um menino que conheci no hospital, fiz amizade com a mãe e adicionei no grupo. Depois a gente vai orar por ele, tá? Você me lembra, amado. E olha como que foi, como que Deus queria eu nesse encontro mesmo, porque ontem eu fui dormir bem tarde, e daí eu falei assim, não, eu quero ir lá no encontro da Vero, só que eu preciso colocar meu celular pra despertar, porque senão, fim de semana, eu vou acordar mais tarde. Oi, Val, tá aí! Eu falei, porque senão, fim de semana, eu vou acordar mais tarde, e era 8 horas lá, então eu tinha que acordar tipo 7h20 pra poder, né, tirar aquela cara de sono e chegar ali tipo 7:50 e tal. E daí, meninas, eu peguei e falei, vou pôr pra despertar, beleza, porque senão eu não vou acordar.
E daí eu fui dormir e eu sabia que tinha uma atualização para fazer do celular e que o celular faz a atualização à noite automaticamente, né? Beleza. Aí dormi tarde, era 3 e pouco da manhã. Aí quando eu me lembro que eu me virei e sabe quando você bate assim na tela do celular para poder ver que horas são? Não mostrava a hora, não mostrava a hora. Meu Deus! Aí peguei o celular, tive que ligar ele, apertei o botãozinho do lado para ligar ele. Ele estava desligado, porque ele fez a atualização e desligou. Eu sei porque quando eu liguei apareceu a atualização com sucesso e tudo mais, né? E era 7h35. Falei, meu Deus do céu, daí pulei da cama, fui na correria. Ainda cheguei 6 minutos atrasada, mas não estava atrasada, ainda estava começando, né? Mas assim, gente, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, nossa, Deus me queria nesse lugar mesmo, porque se fosse do meu sono, da minha canseira, o celular não despertou e não ia despertar, eu talvez fosse acordar lá pelas 9 e daí já era tarde demais. Mas olha que loucura, né? O meu corpo até queria ficar mais, lógico, mas eu falei, não. Se fosse para eu ficar, se fosse 8h30, 8h10, 8h15, eu já não iria aqui. Aí eu falei, elas já estão caminhando, já começou, eu nem vou. Mas foi 7h30 e pouquinho, eu falei, não, tem que ir. E no fim foi super, super bom, porque eu tive mais uma oportunidade de gerar vida na vida de alguém. Então, olha só, eu que sou uma mulher de falar muito, eu que sou uma mulher que eu gosto de falar, que eu tenho aprendido que assim, Deus me usa com palavras, né? E as 2 vezes que eu fui mais usada nessa semana para gerar vida foram de formas que eu não falei. Fora aqui em casa, né? Aqui em casa eu falei, orei e tudo. Mas foi no trabalho, com as mensagens, né? Com os devocionais ali que eu cortei e deixei ali. Papelzinho simples, gente. Imprimi aqui em casa, cortei assim, deixei viradinho para baixo para cada uma pegar um. Então foi através de mensagem escrita e do silêncio. Oi, tá fazendo aí, ó, tá fazendo alguma emoção aí. Então, olha só, foi através de uma mensagem escrita e do silêncio, de ouvir. Muito mais de ouvir. Eu ouvi muito, gente, muito, muito, muito. Então, olha que coisa, né? Então, a gente aqui... Ah, foi joinha? Então, a gente... Vai, amado. Aê! Então, a gente vai aprendendo que... Às vezes a gente acha que é da nossa forma que nós vamos gerar vida, causando, fazendo, acontecendo... E não é. E vou dizer para vocês que o nosso café, o meu e da minha dupla, foi o mais simples. As outras, elas fizeram fricassê, ou fizeram um bolo em casa. Eu fiquei com a parte de levar o bolo, né? Eu queria que a Hannah tivesse feito um bolo, mas ela teve 2 provas essa semana. Não deu tempo. E no dia eu tava assim, fui no mercado e comprei aqueles bolos simples de mercado. Eu comprei 2 bolinhos simples de mercado. Mas foi muito mais, gerou muito mais vida do que uma mesa mais farta, vamos pôr assim, entendeu? Então não é sobre isso, é sobre o que Deus quer fazer e a forma que Ele quer fazer. Então, meninas, a gente precisa... Exatamente. Então, a gente precisa exatamente estar à disposição e deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer. Jamais eu achei que hoje eu ia lá para o nosso encontro para poder ouvir. E ela escuta um detalhe, tá? É uma mulher que está anos na igreja, é uma mulher de oração, é uma mulher que conhece todo mundo daquela igreja e todo mundo conhece ela. E ela não tinha ninguém para conversar. Presta atenção nisso. Você gerou outras também, já que me falou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô com amor pela Jaque, que é um amor de Deus, tá, Sassá?
uma coisa assim que eu lembro dela e oro por ela. Eu lembro dela, é uma coisa assim que eu sinto que é diferente. Eu sinto isso, meu Deus. E sabe, Marcinha, eu fiquei depois, assim, né? Eu fiquei pensando, porque, gente, uma mulher que já trabalhou muito na igreja, assim, já serviu muito na igreja, tá há tempos na igreja, todo mundo conhece ela, a família dela, e ela passando por dificuldades fortes, tá? Com as filhas, fortes mesmo, e não tinha ninguém para falar, gente. Ela não tinha ninguém, ela não tinha liberdade para conversar com ninguém. Ela foi falar comigo, uma mulher que eu nem sabia qual era a voz dela. Pensa! Acordar e falar com o Senhor, meu Deus, quero viver hoje tudo que o Senhor escreveu. Ai, que lindo. Glória a Deus, que lindo. Que lindo, Josi. É sobre isso também. Então, isso já mostra para nós também, meninas, como que às vezes a gente pode até intitular, né? Ai, mas fulana já tem muita gente para falar, para aconselhar, tem muita gente, entendeu? E aquela mulher, ela não tinha ninguém. E ela ficou extremamente agradecida de eu ouvir sem julgar, sem querer colocar assim um peso, uma condenação de que talvez as filhas estivessem assim, porque a história dela é assado, eu não sei o quê. Que coisa, né? Sendo que esse ambiente de igreja teria que ser o lugar que a gente se sente mais à vontade para falar. E que o nosso ministério aqui seja assim. E a gente entende que tem afinidades e tá tudo bem, a gente tem nossas afinidades, mas o que não dá é para não ter ninguém para você falar. Isso aí não dá, tá bom? Eu não gostaria que nenhuma mulher aqui, nenhuma mulher do alto, tivesse uma caminhada sozinha, uma caminhada onde no dia que ela tá muito chateada, ela não tem com quem mandar uma mensagem ou simplesmente falar, ore por mim, não tô bem, sabe? Isso aí não dá, meninas. Vocês têm a minha vida, vocês têm a vida das meninas do núcleo, que vocês têm lá o grupo, vocês estão em contato direto com elas e elas têm o maior prazer em ouvir vocês, em chamar vocês, em estar com vocês, em poder, né, colaborar, servir de alguma forma. Então, por favor, e aqui já vai um recadão aí para você. Não fique sozinha, não fique sozinha, não carregue tudo sozinha. Você tá numa comunidade onde você pode contar com pessoas. E agora essa mulher da igreja, a gente já trocou o WhatsApp, que ela já me encontrou ali no grupo e conversou, eu vou colocar ela aqui no nosso grupo de devocionais também. E daí eu quero, assim, estreitar com ela um pouco mais, nem que seja pelo WhatsApp. Nem que a gente não seja amiga próxima, íntima, mas pelo WhatsApp. E aí, tá tudo bem? Como é que tá hoje? Você pode contar comigo, eu tô aqui. Vocês estão entendendo, meninas? Então, por favor, não fiquem sozinhas. Olha aí, ó, a Penha tá à disposição, a Sassá, a Val, a Dani, a Márcia, eu sei que todas estão à disposição. Eu sei porque eu conheço o coração delas e eu também estou. Vocês podem me procurar, meninas, porque não dá para caminhar sozinha, não dá. E às vezes a gente acha assim, eu vou incomodar, não vou chamar porque eu vou incomodar. E vocês não sabem quanto nós somos edificadas quando a gente conversa com vocês. Então, por favor, se tem mulher do alto aqui, ouvindo agora, ou que vai ouvir depois, que você tá assim, sabe, naquela fase bem difícil, tá cansada, tá sobrecarregada, não tá aguentando, não caminha sozinha. Não caminha sozinha, Jesus não caminhou sozinho, a gente tem que olhar, tudo a gente tem que olhar para ele. Jesus caminhou sozinho? Jesus fez as coisas dele sozinho? Quando ele estava no momento mais difícil da vida dele, no pior, que foi quando ele pediu para quem estar com ele, ir com ele, orar na madrugada? Ele pediu para os 2 discípulos íntimos dele, vamos lá comigo e vamos orar, porque tá ruim para mim, tô angustiado, minha alma tá angustiada, eu tô sentindo dor de morte. E eu preciso que vocês me ajudem em oração,
Tá certo que eles não ajudaram, mas dormiram, mas fisicamente eles estavam ali. Então, meninas, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus, o próprio Jesus, não andou sozinho, porque eu e você temos que achar que nós vamos conseguir dar conta sozinha. Estava com o filho se preparando para operar. Olha lá. Vocês estão vendo, gente, o que acontece? O poder de uma oração? Olha aí, gente. Viu? Sabe, Vanessa, eu também aprendi a pedir ajuda, porque eu sempre fui muito assim... Eu sempre fui muito despachada, eu sempre fui muito prática, eu sempre procurei resolver as coisas. Mas no momento mais difícil da minha vida, quando eu passei por uma crise muito forte no meu casamento, um ano e meio depois que a Hannah nasceu, no começo eu achei que eu ia conseguir sozinha. Porque eu não queria incomodar ninguém, porque eu falei, bom, isso aí é um problema meu, eu que tenho que dar conta, eu que tenho que sabe, suportar isso, eu que tenho. Só que a gente vai ficando meio louca e cansada demais. E a gente pode pôr tudo a perder. Mas Deus foi tão maravilhoso e misericordioso, porque até nos momentos que eu falava, Deus, agora eu não quero mais ninguém, chega, eu não aguento mais falar com as pessoas sobre esse assunto e tal. Deus sempre levantava alguém para vir até mim e perguntar e falar e me ajudar. Então eu aprendi na dor, tá? Existe uma conexão incrível entre nós do núcleo. É verdade. É verdade. É um alinhamento muito do céu, assim, vocês não têm noção. E daí, meninas, e eu aprendi na dor de que realmente eu não preciso e eu não devo andar sozinha. Eu não preciso e eu não devo andar sozinha. Eu preciso de ajuda. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso comunicar, eu preciso falar, eu preciso, tá? Isso não é incomodar, certo, meninas? Então, por favor, nós temos um Deus, foi pra quem que eu falei, gente? Não tô me lembrando aqui. Pra quem que eu falei? Meu Deus do céu, peraí que eu tô tentando lembrar o nome. Falei, acho que foi com a Jaque. Foi pra Jaque que eu falei, ela tá passando um momento bem difícil. E eu falei pra ela assim, Jaque, é o seguinte. Quando eu tava mandando um áudio pra ela, eu senti isso. Eu sei que você conhece Deus, eu sei que você sabe que é Ele que vai te consolar, que é Ele que vai te confortar, que é Ele que vai te sarar dessa dor. Mas você também precisa de pessoas físicas perto de você. De pessoas que você pode correr e pedir alguma coisa, que você pode sentar ao lado, que você pode... Alguém ali que você tá vendo fisicamente, sabe? E daí essa Sá tem acompanhado ela muito de perto, glórias a Deus por isso. E eu senti isso, que assim, tudo bem, ela sabe disso, mas tem momentos, meninas, que nós precisamos, que nós precisamos de pessoas do nosso lado. E quando a gente está contando com pessoas, não é que a gente está anulando Deus. Não, Jesus andava com pessoas, ele precisava de pessoas. Deus fez nós, seres humanos, assim. Tanto é que ele fez Adão e Eva, né? Não é bom que fiquem sozinhos. Vão e multipliquem. Porque nós precisamos de pessoas. E olha que legal, quero falar uma coisa pra vocês. Foi mesmo, sábado passado, uma hora dessas, eu estava no hospital com os meus. Ai, você não estava mesmo. E no fim, o que aconteceu? Ele não precisou operar? Olha só o que Deus faz, né? E a palavra que a pastora, olha a visão que ela trouxe hoje, foi muito legal, gente, que ela trouxe para nós sobre Eva ali, no nosso momento de manhã, que ela falou que Eva nasceu em uma era onde ela não teve a oportunidade que nós temos de ter alguém. Ela não teve mãe, ela não teve vó, ela não teve tia, ela não teve amigas. Olha só, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Era ela com ela.
do sexo feminino, né? Era ela com ela. Imagina que dificuldade. Hoje nós temos esse privilégio de contar umas com as outras. E eu defendo assim, fortemente de que sim, mulheres sabem andar em comunidade saudável. Mulheres sabem ter uma comunidade onde não fica falando mal e comparando e não sei o que. Não, mulheres sabem sim ajudar uma a outra, levantar uma a outra. Olha isso. E glórias a Deus pelo nosso devocional, pelo nosso grupo, pela nossa comunidade, pela nossa igreja aqui. Glórias a Deus. E exatamente, ela começou a falar, meninas, e eu falei, Deus, como eu nunca pensei nisso. Como deve ter sido difícil. Pensa, gente, imagina, ela não teve mãe, ela não teve tia, não teve vó, ela não teve filha. Ela não teve uma referência feminina. Ela não teve uma líder, uma pastora, uma colega, ninguém, nem alguém para incomodar a vida dela, feminina. Não teve. Que loucura isso. E nós temos isso, né? Eu louvo a Deus pelo nosso ministério aqui, porque a gente tem crescido. E olha aqui, vocês mesmas vão falando aqui, vão compartilhando como que uma ajudou a outra, como que, eu falo com não sei quem, a gente tá unida, a gente tá em unidade, é sobre isso, meninas, é sobre isso. Deus não nos uniu aqui nesse ministério à toa, não é à toa, é porque Ele tem algo nisso, e uma das coisas é nós contarmos umas com as outras e confiarmos umas nas outras e termos essa liberdade. Eu fiquei muito, muito assim, me levou muito ao pensamento de assim, meu Deus, nem com a pastora ela fala com essa liberdade, essa mulher hoje de tarde comigo, hoje de manhã comigo. Entende? Cercada de gente, mas não tinha ninguém. Todo mundo conhece ela, todo mundo dá oi pra ela, mas ao mesmo tempo ela não tinha ninguém. Então, eu não quero, em nome de Jesus, isso não vai acontecer no Mulheres do Alto. Nenhuma mulher aqui vai se sentir sem ninguém, porque você tem eu e mais 5 mulheres que você pode contar, e mais outras mulheres do nosso próprio ministério que você conhece, que você vai conhecendo, que você vai ficando mais próxima, mais íntima, que você pode contar uma com a outra. Então, eu não aceito isso para nós, de andarmos sozinhas. Mesmo que seja a pessoa mais assim, puxa, vamos pôr, sei lá, vamos pôr aqui a Marcinha. Todo mundo sabe quem é a Marcinha. Ela caminha no núcleo com a gente, ou a Sassá, ou a Penha, ou a Val, que a maioria das pessoas conhecem. Elas também não podem andar sozinhas. Ninguém. Porque essa mulher da igreja, talvez as pessoas falassem, pensassem, eu nem preciso chegar e perguntar, porque, poxa, já tem tanta gente que deve estar orando por ela. E no fim, tudo que ela queria era ter alguém para falar. Não era nem para orar, porque ela já sabe orar. Olha isso, gente. Ela é intercessora. Ela já sabe orar. Ela é conhecedora da palavra. Ela ouve Deus. E tudo que ela precisava não era... No dia de hoje, ela não precisava, não era nem de oração. Era de um ouvido. Meu Deus, né? Olha isso. Deixou observação por 24 horas e no dia seguinte retornamos com ele já em jejum para o procedimento. E Deus mudou. E Deus mudou o quadro inexplicavelmente, sem dor. Ai, glórias a Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor continua fazendo, o Senhor continua operando. E nós te damos graça, Senhor. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Glórias a Deus. Certo? Então, meninas, eu amo quando, por exemplo, a Mari me chama, Lari, ora por mim, Lari, não sei o quê. Gente, eu me sinto tão assim, que bom, né? Que bom quando outra mulher me chama e me procura. Então não fiquem sozinhas, por favor.
por favor, porque mesmo à distância ali pelo celular, a gente consegue essa proximidade, porque o nosso Deus é atemporal. Tá bom, meninas? Certo? Bom, nós precisamos começar a nossa leitura, né? Do nosso livro. Essa semana também foi maravilhosa. Esse é o livro que nós estamos lendo, ó, meninas. Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé, de Charles Spurgeon. Vai nos acompanhar o ano inteiro. O meu caderninho de devocional não, porque ele ficou na mesa, porque eu tô colocando essa semana em dia. E espero que você esteja fazendo o seu caderninho de devocional também. Olha que bonito, Penha, toda filósofa, que lindo. Então, eu espero que você não tenha parado com o seu caderninho de devocionais, tá? Nós vamos com ele até o fim do ano, anotando os pontos principais. Ai, obrigada, Sassá. Essa Sassá, ela é antenada, né, gente? Meu Deus do céu. O que seria de mim se essas mulheres... Gente, deixa eu contar pra você uma coisa dos bastidores, gente. Eu não sei como que elas têm paciência comigo. Porque assim, gente, é uma coisa muito louca. É igual essa semana. Tive minha semana muito intensa, quase não dei as caras no grupo. Quase não consegui dar as caras lá no grupo. Eu falo, vamos fazer tal coisa, daí depois essa tal coisa acontece só depois de um mês. Gente, eu não sei como que elas têm uma paciência comigo, sério, meninas, olha... Às vezes o meu coração, tô falando sério pra vocês, às vezes o meu coração fala assim, gente, obrigada a Deus, porque o Senhor dá paciência pra elas e elas me entendem o meu tempo. Elas entendem, assim, que as coisas às vezes, né, demoram um pouquinho mais pra acontecer do que o que a gente imagina. Ai, eu amo a vida de vocês, muito obrigada, meninas. Ai, olha, só Jesus pra trazer essa calma pra vocês, esse entendimento, esse... Aí, ó, eu já ia esquecer aqui da nossa chave Pix, eu já ia esquecer das coisas, e elas vão me lembrando e vão... Ai, como a gente se complementa, né? Muito obrigada mesmo. Eu já tô com muita saudade, gente. Eu queria fazer dois encontros presenciais nossos por ano, sabia? De verdade. Porque eu não sei, gente, desse último devocional pra cá, eu tô com tanta saudade. Eu tô com muitas saudades mesmo. Tá ruim até, tem dias que tá ruim. Mas nós vamos, olha, ferver no nosso encontro esse ano, se Deus quiser. Então, meninas, eu já ia me esquecendo aqui, ó, tá a nossa chave Pix, mulheresdoalto, com 2 os, @gmail.com. Se você sentir no seu coração de deixar uma oferta para o nosso ministério, nós já aprendemos que é uma semente, né? Nós lançamos semente, se a gente não semear, o que nós vamos colher? Né? Eu nem preciso, bora, né, Mari? Bora para 2, né? 2 encontros por ano. Ai, meu Deus, que delícia. Se nós não semearmos, o que é que nós vamos colher? E não é sobre o valor, é sobre a disposição do coração, tá? Então, se o Espírito Santo falou com você, não deixa para depois, porque outras coisas vão acontecendo, outras coisas vão tomando conta e você deixou de semear aonde ele direcionou para você semear. Tá bom? Então, nós damos essa oportunidade. A gente nunca deu essa oportunidade. Quem tá com a gente desde o primeiro devocional há 4 anos, meninas, atrás, sabe disso. Nunca fizemos isso, mas começamos a fazer por uma direção de Deus mesmo, tá bom? Por uma direção de Deus mesmo. Então, nós somos obedientes porque cremos que Ele quer abençoar a vida de vocês, a vida financeira de vocês. Tá bom? Glórias a Deus por isso, amém? Bora viajar de novo? 1.400 quilômetros, meu Deus do céu. Sério mesmo, meninas, eu queria, tá? Ai, meu Deus do céu, porque a gente sai tão renovada, né? Tão bom. E eu já penso tantas coisas assim. Às vezes vem uma coisa e eu falo, ai, é essa palavra que eu vou levar para as mulheres. Mas eu sei que chega na semana e ele muda tudo, mas tudo bem, eu vou fazendo minha parte, né? Ai. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura do nosso devocional. Eu vou orar, tá bom? E nós vamos ver o que o Senhor tem para nos entregar hoje, tá bom? Pai, muito obrigada, muito obrigada, Senhor,
por este momento, por estarmos reunidas aqui, por essa oportunidade, Deus, porque é uma oportunidade, é um privilégio estar com mulheres, Senhor, que te amam, unidas, Senhor, buscando tendo uma mesma visão, que é olhando para o Senhor, nos aprofundando no Senhor, querendo ser mais parecida com o Senhor. Muito obrigada, Jesus, por aquelas que vão ouvir depois também. Eu queria pedir, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento ainda mais agora, que sejamos realmente uma contigo, um alinhamento, Senhor, para que possamos ouvir a sua voz, Espírito Santo. E o Senhor pode falar que nós te escutamos com liberdade. Pode falar com cada mulher que está aqui, Deus, na sua multiforma. O Senhor pode falar, Espírito Santo. Nós amamos e nós celebramos quando o Senhor fala nas suas mais variadas formas e nós entendemos e te ouvimos. Abre o nosso entendimento e nos traga uma revelação especial hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abençoa as mulheres, Senhor, que sentem o desejo de semear aqui no nosso ministério e que elas recebam assim, Senhor, 1000 vezes mais. E aquelas também que ainda não sentem e tá tudo bem, Senhor, porque o Senhor sabe que não é sobre isso. Que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, Senhor, com riquezas materiais. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Então vamos lá. Hoje é dia... Que dia é hoje? 15, né? Hoje é dia 15. Qual será o devocional de hoje? Ontem foi com a Sassá, né, meninas? O sotaque dela é tão bom de ouvir, né? Esse sotaque carioca é muito bom de ouvir, sério. Eu gosto muito de ouvir. É muito bom. Olha lá. O título do nosso devocional de hoje é Deus é um santuário. A leitura sugerida está no livro de Ezequiel, capítulo 11 e versículo 16, que diz assim: Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Meu Deus, Lari, não entendi nada. Calma, nós vamos ler a palavra e nós vamos ouvir o que o Senhor vai nos ensinar. Calma, tá bom? Olha lá. Banidos dos meios públicos da graça, não fomos removidos dos meios desta graça. O Senhor que coloca seu povo onde sentem-se como exilados, Ele próprio estará... Eu também gosto de ouvir ela. Ele próprio estará com eles e lhes será tudo aquilo que poderiam ter tido em casa, no lugar de suas assembleias solenes. Tomem isto para si, ó vocês que são chamados a vaguear. Deus é um lugar de refúgio para o seu povo, os quais encontram nele santuário de todo adversário. Ele é também seu lugar de adoração. Deus está com seu povo como estava com Jacó quando este dormiu em campo aberto e ao levantar-se declarou: na verdade, o Senhor está neste lugar. A estes ele também lhe será santuário de quietude, como o Santo dos Santos, que era habitação silenciosa. Que lindo! Do Eterno. Eles terão quietude à parte do medo e do mal. O próprio Deus, em Cristo Jesus, é o santuário de misericórdia. A arca da aliança é o Senhor Jesus. A vara de Arão, o maná, as tábuas da lei, são todos em Cristo nosso santuário. Em Deus encontramos o templo de santidade e de comunhão. E do que mais precisamos? Do que mais precisamos? Ó Senhor, cumpre essa promessa, que ela seja sempre para nós como um pequeno santuário. Que lindo! Vamos fazer a leitura na nossa Bíblia? Então pega a sua Bíblia, a minha tá aqui, ó. Pega a sua Bíblia e nós vamos abrir em Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel está no Antigo Testamento, tá? É um livro antes de Daniel.
Então nós vamos passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai passar Isaías, Jeremias, Lamentações e daí entramos em Ezequiel. Logo depois do livro de Lamentações, entramos em Ezequiel. Então no Antigo Testamento tá mais para o final do que para o começo, tá? Aí nós vamos encontrar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 11 e versículo 16. Vamos lá? Ezequiel é o livro que fala, tem aquela passagem famosa do Vale dos Ossos Secos, né? 11, 36, 16. Então diz assim, ó. Eu vou ler um pouquinho antes pra gente entender o contexto, tá? Aí nós vamos ver o que o Senhor tem pra nós, pra nos entregar. Então eu vou ler ali, ó. Deixa eu ver, eu tinha que ler um pouco antes. Aqui, eu vou ler a partir do 9, tá? Então, presta atenção aí. Agora é a leitura da palavra. Não voa, não se perde, tá? Foca aqui, presta atenção. Eu vou ler a partir do 9. Eu arrancarei, o Senhor falando, eu arrancarei todos vocês de sua cidade e os entregarei nas mãos do inimigo, um povo que vocês não conhecem. Eles darão a vocês o justo castigo. Vocês serão perseguidos e mortos por toda a terra de Israel, e então saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Vocês serão castigados em toda a terra de Israel. Então saberão que eu sou o Senhor. Até hoje vocês não obedeceram às minhas leis, não fizeram a minha vontade. Pelo contrário, vocês imitaram os maus costumes dos povos. Vamos ver de quem que eles estão falando aqui, pera lá. Estes são os homens responsáveis pela desobediência. Foi uma visão que ele teve, né? Na entrada da porta, 25 homens. No meio daquele grupo são as autoridades da época. Então, continuando aqui. Enquanto eu dizia essas palavras ao grupo, Pelatias, filho de Benaia, morreu de repente. Olha, Ezequiel proferindo as palavras de Deus, que Deus tinha dado a ele, e primeiro ele morre de repente. Meu Deus do céu, que é esse nosso Deus. Então eu caí ajoelhado, com o rosto junto ao chão, e perguntei, gritando, soberano Senhor, o Senhor vai destruir os poucos israelitas que sobraram? 14. E o Senhor me respondeu com a seguinte mensagem, filho do homem, esse resto do povo que ficou em Jerusalém fala dos israelitas levados para a Babilônia. Os seus parentes e amigos dizendo, foi por causa da sua maldade que o Senhor os mandou embora. Agora ele nos deu esta terra para ser nossa propriedade. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor. Embora eu os tenha espalhado, agora que começa, tá? Embora eu os tenha espalhado entre os outros povos do mundo e vocês estejam longe da sua terra natal, não se desesperem. Será por um breve período. Eu estarei junto a vocês, eu serei o seu templo no pouco tempo em que vocês ficarem longe de Israel. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor. Dentro em breve, vou reunir todos vocês de todas as terras para onde foram levados. Vocês receberão de volta a posse da sua terra, da terra de Israel. Olha isso. Eles voltarão para lá e acabarão de uma vez por todas com todas as suas imagens. O povo inteiro vai ter apenas um pensamento, uma só vontade. Olha que coisa linda, gente. Uma só vontade, darei um novo espírito ao meu povo. Trocarei os seus corações desobedientes e rebeldes, duros como a pedra, por corações de carne, cheio de amor por mim. Assim vocês obedecerão às minhas leis e cumprirão as minhas ordens. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Bom, meninas, aqui o Senhor estava falando do povo dele, do povo de Israel. Antes, ali, os versículos anteriores eram sobre algumas autoridades. E ali, específico no nosso versículo de hoje, sobre o povo mesmo de Israel que estava desobedecendo, que decidiu desobedecer. E daí o Senhor decidiu espalhar eles, né, em várias terras. Acredito que para
para alguma lição, né? Para dar alguma lição para eles. E o Senhor fala que ajuntaria eles novamente. Mas o Senhor, à medida que Ele espalha, Ele também fala, vocês não estarão sozinhos. Eu continuarei sendo o templo de vocês, eu continuarei sendo a proteção de vocês, eu continuarei sendo o Senhor de vocês. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de um território só. Como diz, né? Deus é brasileiro, ele é americano, ele é indiano, ele é chinês, ele é japonês. Vocês estão entendendo? Então Deus, ele não é um Deus de um território só. Ele não é um Deus de uma nação só. Aliás, a única nação que ele é Senhor é a nação celestial. Mas nós não podemos, às vezes a gente cai nessa, tá? Às vezes a gente cai nessa de achar que Deus abençoa mais um povo ou uma nação do que outra. Não, gente, Deus, ele ama a criação dele, ele criou os povos, né? Então ele está em todos os lugares, em todas as línguas que permitirem que ele seja o templo, que ele seja o Senhor, ele vai ser. E às vezes a gente acha que tem pessoas que têm dificuldade de fazer mudanças, de mudar, de qualquer mudança. E quando se faz uma mudança geográfica, fica pior ainda. Porque ali no lugar que a gente estava, a gente criou algumas raízes, alguns hábitos, algumas coisas, né? E quando a gente muda para um zero, a gente tem que criar de novo. E fica aquele sentimento de que, ai meu Deus, parece que Deus estava mais lá do que aqui. Parece que não, o Senhor está te dizendo hoje, não, eu estou em todos os lugares, eu estou quando você está aqui, eu estou quando você está lá, eu estou quando você está acolá, eu estou em todos os lugares. Eu sou um Deus que eu sou onipresente, então eu consigo estar em todos os lugares. Eu consigo estar lá dentro do seu quarto e eu consigo estar lá no avião quando você está viajando. Eu consigo estar em todos os lugares, então não se limite, não caia no engano de achar que porque você fez uma mudança ou porque você, sei lá, mudou um hábito, um simples hábito da sua vida, né? Que, será que Deus, ele continua sendo o Senhor, ele continua protegendo, guiando, ele continua fazendo, operando, ele continua. Nós que precisamos não desligar a nossa sintonia com Ele, de forma nenhuma, porque Ele espalha, às vezes Ele espalha, né? Isso, às vezes Ele espalha. Puxa, igual eu, gente, eu vim pra cá, eu tava bem em Curitiba, eu amo Curitiba, mas o Senhor mandou a minha família para cá. A nossa família, assim, da parentela, o Senhor espalhou. Eu tenho uma irmã em Joinville, aí tem eu e a Verônica aqui, eu tenho daí mais 2 irmãos em Curitiba, mas já tive minha irmã que estava em outro lugar, agora que voltou. O Senhor espalhou, e o Senhor tá mais comigo do que com eles, ou tá mais com eles em Curitiba do que comigo, ou tá mais... Não, Ele está em todos os lugares, e ele está onde ele encontra liberdade para ser Senhor, para ser Salvador, para ser a proteção, entende? E parece tão assim, parece bobo isso que a gente fala, ou parece lógico, mas às vezes, meninas, nós caímos nessa religiosidade. Isso não deixa de ser uma religiosidade, nessa religiosidade de achar que Deus se limita a um determinado povo, a um determinado local. Não, Ele ama todos, Ele ama todos, Ele está em tudo, em todos. Isso, obrigada. Olha aí, é isso, olha essa frase, Marcinha, é isso. Não é sobre lugar, é sobre presença, é sobre intimidade, é sobre busca. Não é, poxa, lá em Curitiba eu tinha na minha casa o meu lugar secreto, onde eu pensei sobre ele, eu planejei ele, nós construímos ele, era o meu secreto, aquele lugar era assim para mim, sabe assim, meu refúgio. Aqui eu não tenho aqui. A gente mora num apartamento menor,
Eu não tenho nem espaço para eu colocar o secreto, para eu tentar construir o secreto ou o que eu tinha lá. E por isso Deus está se manifestando menos na minha vida e por isso eu sinto menos. Deus, não, de forma nenhuma, porque não é sobre o lugar. Como disse a Mari aqui, muito amei isso, não é sobre o lugar, é sobre a presença. Não é, meninas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, porque às vezes a gente pode estar no lugar mais avivado do planeta e continuar fria naquele lugar. Ou às vezes a gente está fechada no nosso quarto, na quietude, como disse o devocional. E ali somos cheias do Espírito Santo de Deus. Somos tocadas por Ele. Então é sobre isso, é sobre presença, sobre busca, sobre sede, sobre colocar Ele no centro verdadeiramente. Ele é o centro da minha vida aonde eu for. Vocês sabem que a gente estava tendo uma conversa aqui em casa, eu vou abrir aqui para vocês. Lembra que eu falei, né, que a gente não teve uma notícia boa, tal. E daí o Rafa falou assim, ai, quer saber, eu tô cansado. Eu quero viver essas coisas, eu tô cansado. Porque nós temos muitas promessas, sabe, meninas, na nossa vida, da nossa família. E nós recebemos de várias pessoas diferentes e elas se complementam, elas se batem. E ele chegou assim num ponto de... Sabe quando a gente tem aquele dia que a gente tá assim, precisando esbravejar? Ele tava nesse dia, essa semana. E daí ele falou isso, ele falou assim, eu quero começar a ver, eu quero começar a viver essas promessas. Eu tô cansado, eu tô de saco cheio. E ele tá meio assim... eu não sei encontrar a palavra aqui agora, com a igreja, assim, sabe? Com a igreja instituição. Porque a gente viu muitas coisas acontecerem em várias igrejas, em igrejas do mundo, não só aqui, em igrejas que nós considerávamos assim, puxa, e daí a gente vê o comportamento de um pastor, de uma pastora, e do outro que passou a mão, que foi omisso naquilo. Isso, obrigada. Ele tá assim, ele tá exatamente assim, essas duas palavras, ele tá resistente e anestesiado, porque ele não quer desacreditar da igreja instituição, entendeu? Eu acho tão lindo que ele respeita tanto mulheres do alto, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E daí ele tá meio assim, resistente por ver várias coisas. São todas essas palavras. E daí eu deixei ele falar tudo. E daí ele falou, e quer saber também? Eu quero que você sirva só no Mulheres do Alto. Você vai se entregar só para Mulheres do Alto. Tudo que você fazer vai ser só para Mulheres do Alto. Porque eu sei a mulher de Deus que você é. E você tem as mulheres que Deus tem colocado na sua vida. E você vai cuidar 100% delas. E vai entender o porquê. Eu falei para ele que eu ia assumir a mentoria de uma turma do Experiência do Lar aqui na igreja. Logicamente, de antes de eu pensar em assumir, eu já tinha orado. Falei, Senhor, o Senhor quer que eu assuma? E eu senti muito no meu coração que era para eu assumir. E quando o Felipe estava aqui em casa, ele falou assim, Lari, no culto de domingo, quando eu estava ministrando lá no altar, depois ele falou, né? Eu olhei para você e para o Rafa e o Senhor me trouxe que vocês precisam servir aqui nessa casa. E daí aquilo foi para mim. Na hora eu falei, beleza. E daí eu tive uma reunião essa semana com a liderança, né? E vai ter só uma turma esse semestre. E eu vou ser a mentora só dessa turma. E daí ele ficou assim nessa, sabe? Então, Penha. E ele pegou e falou isso. Ele falou, e pensa bem se você vai pegar lá o Experiência do Lar, porque eu prefiro que você dedique seu tempo então para Mulheres do Alto, por conta dessa questão que ele tá numa fase assim, bem delicada em relação à igreja. E se vocês ouvirem ele, vocês vão dar razão para ele. Eu tenho certeza disso.
Porque são todas as coisas que ele pontua, são coisas assim que nós vimos, que nós ouvimos, que nós presenciamos ou que nós ficamos sabendo e acabou se tornando um fato real. Não estou falando de coisas da minha igreja só, estou falando da instituição, sabe? E isso tem deixado ele assim meio enojado de algumas coisas, né? Então, na visão dele, ele estava assim, eu não quero que você gaste energia com isso. Talvez com uma instituição que já esteja doente, com um sistema igreja que esteja doente, sabe? E daí, eu esperei ele falar tudo. E eu falei assim, Rafa, eu entendo você perfeitamente. E eu também quero viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. Porque eu sei que nós servimos um Deus que é fiel e que todas as promessas dele vão se cumprir. Eu sei disso. E eu quero dizer para você, e eu gostaria muito que você me ouvisse até o final, que eu quero dizer para você que eu me sinto bem em servir na minha igreja. E o Senhor confirmou para mim que era para eu servir, independentemente disso ou daquilo. Eu sei que alguma mulher desta turma, ou algumas mulheres desta turma, vão receber algo de Deus, que o Senhor tem preparado. E eu sei que eu preciso servir, e eu quero servir. Então, por que eu comecei a falar isso? Eu estava falando o que antes? Então, o que eu estava falando é que não importa o lugar. Não importa o lugar. O que não dá para ficar é sem a presença dele, que a gente estava falando que não é o lugar, é a presença. E eu falei para ele isso, eu falei assim, Rafa, a instituição igreja pode estar o mais doente possível. Eu sempre vou acreditar na igreja. Eu sempre vou acreditar de que ainda tem chance, que ainda tem jeito, que ainda vai. E eu, Rafa, tem uma coisa que eu não consigo, é ficar sem estar em comunhão com o Senhor. E quando eu estou em comunhão com Ele e Ele me pede uma coisa, eu preciso fazer. Então eu queria, por favor, que você compreendesse isso, porque eu não quero iniciar uma turma em desacordo com você. E nem que eu volte para casa e esteja um clima muito pesado aqui em casa. Então eu gostaria que você entendesse que você está vivendo uma fase agora, e eu entendo tudo que você está vivendo. E eu não estou querendo aqui justificar nada. Porque eu sei que eu não vou justificar. Tudo não vai ter justificativa. É um tempo do Espírito Santo trabalhar mesmo, né? Eu falei assim, então eu estou vivendo uma fase da igreja e você está dizendo... É global. É isso aí, Sidoca. Isso aí. E daí eu falei assim, só que eu preciso que você entenda que eu estou em outra fase, que eu ainda acredito. Isso. Exatamente. Eu falei que eu ainda acredito, que eu ainda sei. E que eu sei sim que o Mulheres do Alto é uma igreja que o Senhor levantou. E eu vou me dedicar ao Mulheres do Alto também. Mas o Senhor quer que eu sirva onde eu congrego. E vão ser só 6 encontros. Então não vai ser uma coisa assim, né? São 6 encontros bem intensos, bem densos, mas vão ser 6 encontros. E assim, meninas, quando a gente fala e age com clareza, com transparência e com amor e com a direção de Deus, Ele se encarrega de todas as coisas. Porque eu não queria começar em desacordo. E daí quando eu falei, aí acho que a Rayana chamou, eu fui atender ela e tal. E daí depois, num outro momento, nós tocamos no assunto e ele entendeu. E ele falou, tá certo, eu respeito você e você me respeita. Ele continua indo à igreja, a gente vai no culto domingo, a gente vai tudo. Mas ele tá meio assim, entendeu? E eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar ali. Mas é sobre isso, é sobre assim, a gente estar em comunhão, estar na presença, independentemente do lugar.
E aquilo que o Senhor pedir para nós, nós estarmos prontas para obedecer. Simples assim. Porque se Ele pediu, Ele encarrega de organizar as outras coisas. Entendeu? Ele encarrega. Então, meninas, não adianta a gente estar na igreja que é considerada a mais avivada, a mais não sei o quê. Se eu e você, no particular, nós não tivermos intimidade, porque vai estar sendo falado lá sobre um pastor que eu e você não conhecemos a voz dele, que é Jesus. Entende? Não adianta. Como eu posso ir ao monte aqui, que dependendo do horário que a gente sobe no monte, não tem ninguém, é só uma capela. É uma capela sem ninguém. E ali receber e beber da presença do Senhor. Então não é sobre o lugar, é sobre nós. Porque Ele já deixou para nós a promessa de que Ele estará conosco independentemente do lugar. Ele está pronto para ser o nosso escudo, a nossa proteção. Ele está pronto para ser o nosso Senhor. Ele está pronto para ser o que a gente permitir que Ele seja. Então, nós que temos que permitir. Entende? Então, sabe, minha querida, a gente tem que ter muita sabedoria nessas horas. E a gente, quando o nosso esposo, o nosso marido, os nossos entram nesse lugar, né, difícil com a igreja, tudo que a gente falar, eles vão ter um argumento. Então a gente precisa dobrar o nosso joelho e orar mesmo. E orar mesmo, sabe? Pedir para o Espírito Santo trazer o convencimento, para o Espírito Santo fazer o que nós lemos aqui, transformar o coração de pedra em carne, fazer com que todos tenham um só pensamento, uma só visão, uma só busca, um só propósito. Olha só que lindo. Esse é o que eu sonho. Eu me emociono porque eu sonho com essa igreja, gente. Quando eu vejo essas coisas acontecerem, eu falo, Deus, eu queria fazer tão diferente, Senhor. Eu queria fazer tão diferente, Deus. Porque se eu sonho com essa igreja, um corpo que pensa a mesma coisa. Um corpo, eu quero ler de novo porque é muito lindo, gente. É muito lindo, em nome de Jesus. Nós já vivemos isso, mas nós vamos viver mais intensamente e profundamente isso. É Ezequiel 16, né? Nós vamos viver em nome de Jesus. Eu até sublinhei aqui na minha Bíblia isso. Olha só que coisa linda que diz assim, ó. É Ezequiel 1. Deixa eu pegar aqui. Eu perdi. Ezequiel 11. Eu quero ler para nós. Olha só. O povo inteiro vai ter apenas um pensamento. Uma só vontade. De adorar a Deus. De engrandecer o nome dEle. De exaltar Ele. Darei um novo espírito ao meu povo. Deus dará um novo espírito para o seu marido, minha querida. Para o seu filho. Um novo espírito ao meu povo. Trocarei seus corações desobedientes, rebeldes, duro como a pedra. Ou feridos, né? Trocarei seus corações feridos e machucados por um coração de carne, cheio de amor por Deus. E assim, vocês obedecerão às minhas leis, cumprirão as minhas ordens e serão meu povo e eu serei o seu Deus. O meu sonho, meninas, é ter uma igreja, ser uma igreja sim, onde é só um pensamento. Quando a gente diz que é só um pensamento, não é que todo mundo tem que dizer amém para tudo, não é sobre isso. Mas é sobre termos sabe assim, buscar uma mesma coisa mesmo. Sabe, ajudando, fortalecendo. Sabe aquela igreja que você vê um irmão, uma irmã, uma família passar uma dificuldade financeira e todo mundo se juntar para ajudar? Do que, deixa que fulano vai ajudar, deixa que ciclano. Não. Vamos todo mundo nos ajudar. Aquela pessoa, sei lá, não conseguiu pagar o aluguel do mês. Sei lá, vamos ajudar.
sabe? Porque eu acredito que isso é a igreja. Isso é a igreja. E como a nossa igreja aqui, ela tem um formato diferente, ela é online, muitas vezes nós não estamos aí juntas, né? Mas nós podemos nos ajudar de diversas formas. E nós temos que estar o tempo todo alinhadas, por isso que não dá para ficar sem ouvir o devocional, meninas. Tem que ouvir o devocional todo dia. Tem que ouvir o devocional todo dia. Isso tem que ser sabe assim, uma prioridade para você. Você tem que colocar isso na sua lista diária da tua agenda. Se eu não tô com tempo, eu preciso acordar 10 minutos antes para ouvir o devocional. Porque nós vamos estar daí sempre alinhadas no mesmo pensamento, numa mesma motivação. E daí nós vamos crescendo e nós vamos andando juntas. Ganhava alma para Cristo hoje parado, eu sofro com isso. Claro que vai, eu tenho certeza absoluta. Esse evangelista vai se levantar em nome de Jesus, sabe? Então, meninas, não arrume, organize as suas coisas, ouça o devocional, coloque isso como uma prioridade. Olha que lindo isso, faz parte da minha rotina, eu não consigo fazer mais nada. Minha nora já vai para a 3ª sessão de quimioterapia e não quero... Ai, olha só. Obrigada, Jesus, obrigada. Sabe, não abra mão disso, se organize. Se organize. Eu não consigo fazer, eu também não consigo tocar meu dia se eu não fizer o devocional, não consigo, não tem como. Sabe? Isso porque daí nós estamos nos alimentando, nós estamos nos alinhando, nós estamos, né, com o mesmo espírito. E não importa se você está em qual estado que você está, ou se você está em outro país. Semana passada eu falei com uma mulher do alto que está na Alemanha, com a outra que está no Japão. Ai, Lara, eu ouço o seu devocional aqui em outro horário, mas eu ouço todo dia, não importa. A palavra de Deus está falando para nós, ele está em todo o território. Ele está em todos os lugares. E eu louvo a Deus porque nós usamos essa ferramenta das redes de forma saudável. Porque, gente, as redes sociais, elas podem levantar ou derrubar pessoas. É incrível, é impressionante. Elas podem levantar ou acabar com a imagem de alguém. E nós estamos aqui para levantar umas às outras, para ajudar. Por favor, vamos ter uma só visão, um só propósito. Aqui não tem lugar para julgamento, aqui não tem lugar para comparação, aqui não tem lugar. Ai, massinha. Então, que a gente possa levar isso para a nossa vida e continuar servindo, obedecendo e ouvindo. Eu quero que vocês gravem essa frase. Essa frase que a Mari falou, que não é sobre o lugar, é sobre a presença. Não é sobre o lugar, é sobre a presença. Guarde isso e permita que o Senhor seja Senhor, Salvador, protetor, abençoador da sua vida. Amém? E se lembre que você não pode, não deve e não precisa caminhar sozinha, tá bom? Eu quero orar por nós agora. Eu quero orar e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. O Espírito Santo tem algo para liberar para nós. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Isso não é sobre competição e sobre comparação, é sobre comunhão, é sobre unidade. A palavra é unidade, é sobre estarmos em unidade. Não importa a sua região, não importa a sua conta bancária, não importa a sua raça, não importa nada disso. Nada. O que importa é o coração. Certo? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigada. Obrigada por esse alinhamento hoje, Deus. Obrigada mesmo. Espírito Santo de Deus, aquelas mulheres, Senhor, que têm se esfriado por qualquer motivo ou que estão sendo engolidas, Deus, pela demanda
da vida, do dia a dia. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a elas agora, em nome de Jesus. Constrange o coração delas, Deus, de que elas precisam ter todos os dias um tempo dedicado ao Senhor, para o Senhor. Um tempinho, Deus, para o Senhor. Ouvir o devocional ali, Senhor, 10, 15 minutos do dia. Receber o pão do dia. Estar alinhada, estar em unidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Incomoda e constrange essas mulheres para que elas retornem, para que elas voltem, Pai. Em nome de Jesus. Porque quando colocamos o Senhor como prioridade, todas as outras coisas vão acontecendo, as outras coisas vão se cumprindo, a gente vai conseguindo dar conta das coisas. Porque se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão é do Senhor. Não importa. Obrigada porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Muito obrigada, obrigada mesmo que o Senhor está assim, Senhor, em todos os lugares. E nós podemos sentir a Tua presença, mesmo estando, Senhor, geograficamente tão longes, quilômetros de distância, Pai. Mas eu sinto daqui, eu sei que elas sentem de lá, Senhor. Isso é maravilhoso, muito obrigada mesmo. Eu quero orar agora, Senhor, por cura, em nome de Jesus. Eu quero colocar a vida, Senhor, do Vitor Hugo, Senhor, na Tua presença, Senhor, essa vidinha na Tua presença, Deus. Que o Teu sangue poderoso, Senhor, seja assim, ó, derrama do Teu sangue sobre a vida dele, Senhor, e cura, Senhor, os rins dele. Rins, eu declaro que você está curado em nome de Jesus e que você vai ter o funcionamento completo e perfeito em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para as pessoas que estão nos hospitais, Senhor, que estão passando por doenças difíceis, Pai. Alivia a dor, Pai. Eu consigo sentir a dor de pessoas no hospital, Senhor. Derrama o Teu bálsamo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se em nosso meio tem alguma mulher enferma, Pai, vai curando, Espírito Santo, vai curando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos estar saudáveis, precisamos estar fortes, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos levantado e nos chamado. Agradeço, Senhor, pelos testemunhos hoje, Deus, obrigada. Obrigada, Deus, porque eu sabia, Deus, que a Sidoca ia estar lá e ela está aprovada. Muito obrigada. E oro também pela Rose, Senhor, que vai fazer prova amanhã. Abre o entendimento dela, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre o entendimento e o conhecimento, Pai. Em nome de Jesus. Eu sinto que o Senhor, o Espírito Santo, quer liberar cura aqui, em nome de Jesus, as mulheres aí do núcleo e vocês também, se vocês sentirem da parte de Deus, se vocês sentirem agora, de repente, alguma dor, alguma parte do seu corpo começar a doer, o Senhor quer que você libere a palavra de cura sobre essa dor, sobre essa parte do seu corpo que começou a doer depois que nós estávamos aqui, não antes, tá? E sobre a corrida. É verdade. Então o Senhor dá uma energia para ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. O Senhor quer liberar algo, Senhor. Se não é através da minha vida, Deus. Usa essas mulheres que estão aqui, Senhor, porque estamos em unidade. Porque estamos, Senhor, assim, no mesmo espírito, buscando a mesma coisa. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Dores nas articulações sejam curadas em nome de Jesus. Funcionem levemente, com leveza, sem dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Deus. São curas físicas hoje. Hoje o Senhor está liberando cura física neste lugar. E nós já te adoramos e te agradecemos,
porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor continua fazendo, o Senhor continua operando, o Senhor continua, Deus. Obrigada, assim como o Senhor curou o filho da Sidoca, Senhor. Nós cremos que o Senhor continua curando, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada. Mulheres, vocês têm alguma coisa para falar? Eu sinto que vocês têm algo para falar e eu preciso ouvir vocês. Eu não estou conseguindo nem pensar direito porque eu sinto que tem aí alguém que precisa falar alguma coisa que o Senhor falou com você e não fique com vergonha e não fique, ai, sei lá, não, aqui é um lugar que você tem liberdade para isso e nós damos essa liberdade. Eu vou esperar um pouquinho porque eu acho que tem alguém que quer falar, mas, né? Vai lá, meu amor, vai, ó. Boa prova amanhã, Deus abençoe, tá bom? Um beijo, minha querida. Um sono reparador e renovador para você, tá bom? E aí, meninas, eu vou orando e pedindo para o Senhor a palavra da semana, tá? Senhor, obrigada. Obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada mesmo. Obrigada, Espírito Santo. Dores de ouvido, eu declaro o ouvido sendo curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam destapados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma dor no pulmão direito. Eu sabia que tinha, gente, eu sabia. Então, não está sobre mim. Não está sobre mim. Então, eu gostaria, Penha, que você liberasse aqui pelo chat, por favor, essa cura, né? Eu libero a cura em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, a cura do pulmão direito. Eu não sei se a mulher está aqui, se é filho, se é marido, se vai ouvir depois, mas declaramos pulmão direito curado, em nome de Jesus. Vanessa sentiu a dor na garganta, então libera a dor na garganta aqui também. Por favor, gargantas funcionando sem dor, em nome de Jesus. Aleluia. Sidoca também escreve aqui, libera. Dores no peito são repreendidas e nós declaramos coração, articulação, artérias funcionando perfeitamente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corações funcionando perfeitamente como um coração jovem e saudável, em nome de Jesus. Obrigada, meninas, porque enquanto eu estava orando, eu senti que era sobre cura física e que estava muito mais sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. Por favor, receba a palavra que a Penha está liberando aqui, em nome de Jesus. Receba com fé, em nome de Jesus. Angélica, em nome de Jesus, eu declaro a cura para a sua dor nas costas. Que as costas da Angélica seja curada, endireitada, a inflamação saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que ela sinta esse alívio, Senhor, imediato, em nome de Jesus. Que eu tenho que buscar e voltar a fazer o devocional. Olha lá, glórias a Deus. Então volta, minha querida, prioriza, coloca isso lá sabe assim, não sei, acorda antes, acha um horário e prioriza. Amém? E a palavra para nossa semana, gente, é o que nós falamos muito aqui hoje, sobre ouvir. A palavra da semana é ouça mais. Acho que para você vai ser tranquilo, né, Marcinha? Ouça mais. Talvez o Senhor vai nos dar oportunidade de estar com pessoas e que nós vamos precisar ouvir mais. E quando vier a vontade na gente de falar,
nós vamos, antes de falar, consultar o Espírito Santo mentalmente. É para eu falar ou é para eu ficar quieta? Até mesmo quando você estiver na sua quietude com o Senhor, escuta isso que eu vou te falar. Faça a sua oração, da sua oração silêncio também. Você vai ver como é bom e como é importante. Eu vou fazer isso. Eu senti que foi para mim essa também, tá? Essa eu senti para mim também. De eu entrar na presença do Senhor e ficar ali, em silêncio, somente contemplando, ouvindo. Amém? Em nome de Jesus, Sidoca, obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Experimente fazer isso de ouvir mais nas suas orações também, tá? E aquelas que falaram que vão começar o jejum de Zacarias, comecem. E depois me chama para dizer, porque olha, nós vamos juntas, tá? Uma fortalecendo a outra, porque menina do céu, o negócio é feio. Certo, meninas? Certo? Glórias a Deus por isso, né? Que bom, que bom. Esse é o ministério de vocês, é o chamado de vocês, Mari, sabia? Tem pessoas que Deus levanta para serem boas ouvintes e elas curam pessoas só de ouvir, sabia? Eu acho lindo isso, eu admiro. Sempre muito bom te ouvir, Tati, querida. Que bom, meninas. Olha, foi muito bom. Eu quero ter agora que eu vou terminar o meu devocional, vou ficar aqui um pouquinho em silêncio. Eu quero ver o que o Senhor quer me dizer ainda aqui, silenciosamente. Sabe assim, antes de dormir? Fica ali em silêncio, contemplando a presença de Deus. E se depois de um tempo você dormir, tá tudo bem. Mas pelo menos ali alguns minutos, sabe? Adorando Ele na sua mente, contemplando. Tá bom, meninas? Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, Vanessa. Obrigada, querida. Obrigada por estarem aqui 1h da manhã, né? Nós somos meio doida mesmo, até que o Senhor mude o nosso horário novamente. Enquanto Ele não mudar, nós vamos seguindo aqui e tá tudo bem. Deus abençoe o seu dia amanhã. Não esqueça, não deixe de estar na sua igreja, na sua comunidade. Vai adorar ao Senhor. E segunda-feira estamos juntas de novo, tá? Mais uma semana de devocionais, mais uma semana de aprendizados. E vamos lembrar, meninas, que vamos ouvir bastante, tá bom? Deus abençoe. Eu amo vocês verdadeiramente, tá? Verdadeiramente. Eu amo a vida de cada uma de vocês. Eu sinto saudade de vocês. Vocês falam que eu faço parte da vida de vocês quase todo dia, né? Vocês fazem da minha também. Porque eu vou fazendo devocional e ali a gente vai... Estamos juntas, né? Glórias a Deus por isso. É fogueta nessa sala. Glória a Deus que Deus te deu assim uma energia 1000, né? Obrigada. Obrigada, meninas, tá? Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos segunda-feira, tá bom? Assim não faz nada? Podia ter alguma reação assim, né? Nada. Beijo, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Nos vemos segunda, se Deus quiser. Tchau.